Bom dia, minha irmã. Boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal. Aqui nós compartilhamos a palavra de Deus. Então também faça isso, compartilhe a palavra de Deus, seja por esse vídeo, por mensagens, enfim, tá? Compartilhe a palavra de Deus porque o nosso Jesus está voltando. Na manhã de hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês João capítulo 11, acerca da morte de Lázaro, né? João capítulo 11, que diz assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso a irmã de Lázaro mandou dizer-lhes a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho do Homem seja glorificado por meio dela. Amém? Meus irmãos, aqui está uma história muito interessante, uma história revigorante que nos dá força, que nos dá energia para continuar servindo ao nosso Deus da melhor forma possível. Nós temos aqui a morte e a ressurreição de Lázaro. Nós já sabemos que isso aconteceu, mas eu gostaria de destacar alguns pontos aqui muito interessantes para o nosso dia, na manhã de hoje. Você tem Marta e Maria vendo o seu irmão Lázaro doente. Imagino que não era, estou doente, tranquilo, fazendo as coisas de casa. Não, era um acamado, né, com febre, suando frio, entre outras coisas, acredito eu. E elas mandam um mensageiro até Jesus, né? E esse mensageiro provavelmente demorou um dia para chegar até onde estava Jesus. Nós temos essa distância ali, dessa caminhada. Alguns dizem que vão ser um caminho mais rápido, outros um pouco mais alongado, mas fato é que dura em cerca de um dia de viagem, né? Então esse mensageiro vai chegar até Jesus. E isso é bastante interessante destacar a questão cronológica, porque Jesus vai se demorar ali naquele local ainda mais 2 dias. E quando ele sai de lá para chegar até onde Marta e Maria estavam, já Lázaro já estava morto, ele vai durar mais um dia, vai demorar mais um dia até chegar. Então nós temos 4 dias, né? Ela manda o mensageiro dizer: aquele quem o Senhor ama está morrendo, está doente. E isso é muito interessante porque Marta e Maria, elas vão recorrer primeiramente a alguém que ela sabe com que ela pode contar. Então isso é muito interessante de se destacar, que o socorro para quem ela vai recorrer é para Cristo. E ela já tinha uma concepção de que Cristo é Deus. Cristo estava cumprindo uma missão ali na terra, e elas compreenderam com perfeição o que era o Evangelho, né? Que Jesus iria voltar, Jesus iria morrer, ia ser ressuscitado e iria voltar. Porque nós vamos entender um pouco mais para frente. E chega o mensageiro até Jesus e diz isso: aquele que o Senhor ama está doente. Ou seja, era conhecido de Jesus, né? O que Jesus responde: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho do Homem seja glorificado por ela. Nós temos esse versículo duas coisas muito interessantes. Primeiro, ao responder isso ao mensageiro, o mensageiro vai retornar para dar esse recado para Marta e Maria. Pense comigo, se Lázaro já estava morto há 4 dias, provavelmente Lázaro morreu à saída do mensageiro. Nós não vamos ter telefone, nós não vamos ter qualquer outro tipo de meio de comunicação, a não ser o verbal, né? O presencial e o verbal. Então, eu acredito que assim que o mensageiro saiu, Lázaro falece. E ao receber essa mensagem de Jesus, o mensageiro não sabia que Lázaro havia morrido. E quando ele chega com essa mensagem, imagine o pensamento de Marta e Maria, né? Essa doença não é para a morte, mas Lázaro já morreu, né? Então é difícil muitas das vezes compreender os pensamentos e os desígnios de Deus. Outra passagem que nós podemos ler está aqui em Isaías 55:8, porque os seus pensamentos não são... Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Ou seja, os planos e os pensamentos são insondáveis, são muito maiores do que os nossos. Então tudo é para a glória de Deus, como diz aqui, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Elas não compreendiam isso, não enxergavam toda a trama que estava acontecendo, tudo aquilo que haveria de acontecer. Mas uma coisa era certa para elas: o que elas acreditavam que Jesus continuava sendo Deus, mas que havia uma dor, que havia um buraco, que havia angústia, que havia aflição. Quantos de nós estamos passando por isso no dia de hoje? Por dor, aflição, angústia, dificuldades, incertezas, seja na família, seja no casamento, seja nas finanças.
Mas essa palavra vem para nos confortar que Deus sabe de todas as coisas, que Deus nos ama, que Deus nos conhece, que Ele jamais vai desamparar e que tudo aquilo que acontece na minha e na sua vida é com a sua permissão, é com seu conhecimento, é com seu entendimento e que os nossos planos são muito menores do que o deles, do que o dele. Então, meu irmão, quando Jesus chega ao encontro, Marta vai até o encontro dele e diz que se ele estivesse lá, Lázaro não teria morrido. E ele fala assim: seu irmão há de ressurgir. Ela falou: eu sei que há de ressurgir no último dia. Ou seja, ela compreendeu a visão escatológica que Cristo trouxe, né? E então Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Isso tem uma verdade presente para aquele momento e tem uma verdade futura, né, acerca da segunda vinda, como ela compreendeu muito bem. Ao que Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Filho, é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Nesse momento aqui, eu gostaria de destacar essa questão dos tempos utilizados, né? Marta falou: olha, eu sei que o meu irmão há de ressurgir no futuro, né? E então, a questão do futuro vai ressurgir. É o que Jesus responde: eu sou. Ele não responde: eu serei, né? Eu não fui. Eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que ele não fosse ressuscitar Lázaro, Lázaro estaria vivo, né? Lázaro está vivo. Então, nós temos isso aqui muito interessante de se destacar, a visão do ser humano que é falha, que é turva. Ainda que Deus se revele a nós, mediante o Espírito Santo, a palavra de Deus vai dizer que nós enxergamos em parte aquilo que haverá de ser perfeito quando a nossa natureza for glorificada pelo Senhor na sua vinda. Então, meus irmãos, por fim eu gostaria de destacar aqui o versículo 35, que diz assim: Jesus chorou, provavelmente o menor versículo da Bíblia, para nós finalizarmos. Lázaro estava morto há 4 dias. Num costume judeu, né, um ser humano convencional poderia ser ressuscitado por outro até no máximo 3 dias, como já havia acontecido com os profetas, né, no passado. Acima disso, somente o próprio Cristo poderia ressuscitar alguém, e foi o que aconteceu. Nós temos vários objetivos, vários planos acontecendo ao mesmo tempo, tudo para a glória de Deus, como é dito no versículo 4, para a glória do Filho de Deus. Então, Lázaro vai ser ressuscitado ao 4º dia, o corpo já provavelmente podre, putefado, todo liquefesado, os órgãos todos destruídos, deteriorados, mas há uma palavra. Mas antes dessa palavra, Jesus chora, Jesus se compadece, Jesus enxerga a minha e a sua dificuldade. Ao ver Lázaro, ao ver a dor de todos aqueles que estavam ali, Jesus se compadece. Jesus não é um Deus indiferente, insensível, é um Deus que ama, é um Deus que cuida, é um Deus que está olhando para mim e para você, que nos conhece verdadeiramente mais do que qualquer outra pessoa. Então, ao que Jesus diz: Lázaro, venha para fora, e o corpo começa a se reconstruir. A palavra de vida começa a fazer efeito naquele momento e Lázaro vem para fora e todo mundo fica atônito. Então, nesse tempo cronológico aqui, provavelmente a última semana, dias antes da crucificação, da perseguição e da crucificação, né? Nós temos aqui uma palavra, nós temos aqui uma história de alguém que morreu depois de um tempo. Lázaro morreu, né? Mas o que eles entenderam é que ainda que eles morressem, eles iam viver em Cristo. Então essa promessa é para hoje, para agora, para que eu e você possamos entender que o Deus que nós servimos é um Deus de hoje, que faz milagres hoje, que opera hoje, que vive hoje, que está no meio de nós hoje, que tem um plano para se cumprir no futuro, tem, glória a Deus, aleluia. Mas que aqui e agora é possível desfrutar do reino de Deus, que aqui e agora é possível desfrutar das promessas do Espírito Santo em nossa vida, de viver uma vida de santidade, de viver uma vida sendo edificado pela palavra de Deus. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, mas Jesus conhece, Jesus sabe. E Ele tem uma palavra de vida para você. Eu sou a ressurreição e a vida. Que Deus abençoe, meu irmão. Fique na paz, né? Que nós possamos desfrutar da intimidade do Senhor. Amém?